Você já percebeu como é fácil nós confiarmos naquilo que nós podemos ver? Confiamos no dinheiro que está na nossa conta bancária, porque nós conseguimos enxergar. Confiamos na estrada que estamos percorrendo, porque conseguimos vê-la. Confiamos nas pessoas que convivemos e nos relacionamos, porque vemos as suas atitudes. Então, tudo aquilo que é concreto, que é sólido, que nós podemos enxergar, que nós temos provas e evidências, nós temos a tendência de confiar mais. A questão começa e o desafio ele se torna maior quando nós não conseguimos enxergar certas coisas. E temos que aprender justamente a confiar antes para ver depois. É uma quebra de paradigma e talvez seja uma das maiores, um dos maiores desafios que nós, seres humanos, seres extremamente sensoriais, sinestésicos, gostamos de ver, sentir, tocar, e aprendermos justamente o contrário do que nos foi por tanto tempo ensinado. Quando nós temos somente uma sensação, uma percepção, um sentimento, um pensamento, uma intuição, uma esperança, uma fé que nos guia para um caminho que muitas vezes nós não conseguimos enxergar e não conseguimos entender naquele momento para onde nós estamos indo. Muitas vezes essa estrada ela não é aparente nos olhos físicos, mas ela já está sendo construída do outro lado há muito tempo. E muitas vezes ela já está pronta, mas nós ainda não conseguimos senti-la. Nós não conseguimos tocá-la, nós não conseguimos enxergá-la. Muitas vezes nós não conseguimos entender os bastidores por trás da nossa vida. De todos os acontecimentos, nós não entendemos o porquê que muitas vezes aquilo se manifesta, um determinado acontecimento, bom ou ruim, porque também é um julgamento humano, porque nós não conseguimos enxergar as razões daquilo ali. Muitas vezes somos salvos de antemão de um desagrado, a partida de alguém. Às vezes é uma demissão inesperada ou qualquer outro acontecimento que nos bastidores nós não conseguimos enxergar e entender o porquê. Onde as razões e as respostas só irão se manifestar anos depois. E aí parece que tudo faz sentido. Olha, agora eu consegui entender o porquê que eu passei tudo aquilo lá atrás. E aí tudo fica mais claro, o céu fica mais limpo, a gente se sente mais leve e a gente entende que aquilo lá atrás foi bom. Que aquela estrada que a gente percorreu até então foi útil, mesmo muitas vezes cheia de buracos. Então o fato de nós não conseguirmos enxergar as coisas, principalmente no lado espiritual, não significa que nós não estejamos sendo guiados pelo caminho certo. A questão não é essa. A questão é nós darmos abertura para que isso aconteça. E talvez na maioria, inconscientemente, nós não fazemos isso por medo, por insegurança e também por falta de conhecimento espiritual. Como eu falei no começo, é uma quebra de paradigma. O nosso paradigma essencial do nosso mundo é: eu preciso ver para crer. Só que o lado espiritual ele trabalha justamente o contrário. É tudo o contrário. Primeiro você vai ser educado a crer, para depois você ver. E aí automaticamente, nós que somos acostumados e educados a prazos, a guardar aquilo que é concreto, a tocar, a sentir, a cheirar, a ver, de alguma forma a gente tem grande dificuldade de aprender a lidar com um novo pensamento, um novo paradigma. Então, quando nós temos essa oportunidade de nos deixarmos guiar, de abrir mão do controle das coisas e deixar que a espiritualidade, o invisível, faça a sua parte além daquilo que nós já fizemos, nós tendemos a nos sabotar. Porque no fundo a gente não confia. A gente vai na igreja, aí reza, aí pede, só que no final das contas a gente não confia. Quando a gente vai lá no centro espírita, ou em qualquer outra casa, ou a gente reza em casa, a gente vai, a gente pede,
Mas no final das contas, a gente tem grande dificuldade de soltar. Deixar que a espiritualidade, ela siga o seu caminho. Não o meu caminho. Não a minha vontade. Mas aquilo que tem que ser feito. Independentemente do que nós acreditamos ou achamos, pô, mas isso aqui não é o legal para mim, isso aqui não é o que eu quero. Neste momento é a visão que nós temos. Lá na frente, a gente vai entender que aquilo sim foi bom, foi necessário, dentro daquilo que tinha que ser feito. Então, abrir mão não é uma coisa muito simples. Para nós que estamos passando por essa experiência humana, né? A gente esquece muitas vezes de onde a gente veio, a nossa essência principal, que é a essência espiritual. E que tudo na espiritualidade, ela justamente se guia para o melhor. Quando nós estamos conectados, quando nós estamos alinhados à nossa essência. E quando nós estamos conectados e alinhados à nossa essência principal, a gente tem a certeza de que o avião onde nós estamos viajando, ele está com o melhor piloto. E a gente dorme tranquilo. E a gente ronca e acorda quando nós chegamos aí no nosso destino. Então a gente nunca vai ter medo de caminhar numa rua onde nós não estamos enxergando, quando a gente confia exatamente em quem está no controle, quem está construindo essa rua. A gente dá o primeiro passo, mas eu tenho que confiar de que quem está construindo e pavimentando essa rua está me levando para o caminho correto, o melhor caminho para mim. É aquilo que o meu espírito escolheu. Então, e eu também digo por experiência própria, né, que muitas vezes abrir mão das coisas, do controle das coisas, entender que no fundo a gente não tem controle sobre nada, né, mal e mal sobre a gente, mas ele requer um exercício. Isso é um processo que também não é um processo do dia para a noite. Mas, quando a gente consegue chegar nesse nível de confiança, as coisas elas fluem mais rápido, elas fluem melhor, é mais leve, é mais divertido, a gente aproveita o processo e principalmente o nosso medo do desconhecido, ele some. Então, fica a indagação, né, a pergunta, do que nós precisamos de mais provas do que já foi nos dado? Provavelmente todos vocês aí têm provas da ação, né, do invisível, da espiritualidade na vida. Mas ainda assim a gente parece que tema, né, em querer muitas vezes aceitar, se entregar. Mas muitas vezes é só isso que precisa. É o primeiro passo. E todo o resto, ele vai se movimentar para o caminho correto. E talvez essa seja a principal questão. É que a gente não vai ter todas as respostas. Mas nem por isso a gente vai deixar de dar o primeiro passo. Quer conhecer mais o meu trabalho? Manda um oi aqui no nosso direct, no WhatsApp, a gente numa conversa e a gente conversa melhor. Valeu, obrigado, um abraço.